Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num texto bem particular. O capítulo 5 dos Primeiros Magos do Caos. É daquele Evangelho Caótico segundo o Portador da Luz, que vem lá do canal Clamor e Sabedoria. A ideia é tentar entender melhor essa figura do Mago do Caos. Exato. E o capítulo ele já começa no momento chave, né? O tal riso do portador da luz ecoa. Só que alguns reagem diferente, não é medo. Como assim diferente? O texto fala de mentes, tipo, velhos portões enferrujados, sabe? Que se abrem porque ele chama de vento do absurdo. Uma imagem de abertura para o inesperado, para aquilo que quebra a lógica comum. Interessante essa ideia de receptividade. E aí tem aquela oferta do Portador da Luz, né? Vende-me não só os barros moldados, mas fogo que se molda a si mesmo. O que será que isso quer dizer exatamente? Tipo, sair do fixo para abraçar o movimento. Isso, perfeito. Parece uma passagem de ser passivo, sabe? De ser moldado por fora para ser ativo, para ser a própria força que se molda. Daí o texto descreve como surgem essas pessoas. Os magos do caos. Sim, livres, sem dogmas, sem aquelas vestes sagradas, rituais fixos, nada disso. Estão nus diante do infinito. O texto diz que riem como deuses embriagados. Nus, uma nudez simbólica então. Um despojamento total. Exato, um despojamento radical de tudo que não é a essência pura deles. É uma liberdade, assim, extrema. Imagino. Mas e o mundo lá fora? Como reage a isso? O mundo reage como esperado, né? Chama de louco, blasfemo, herege, aqueles rótulos de sempre. Só que para eles, esses nomes são como correntes de papel. Correntes de papel? Quer dizer que não tem poder real sobre eles? Como eles conseguem essa indiferença? O texto explica essa força interna? Olha, parece que a força vem justamente de perceber que essas amarras, esses conceitos sociais, são meio que ilusórios, sabe? Eles não negam os rótulos, mas entendem que aquilo não define quem eles são de verdade. É aí que eles se autodenominam magos do caos. Certo. E a prática deles, como funciona? É descrita como uma dança entre mundos. E nessa dança eles aprendem uma coisa fundamental, que a vontade livre, quando exercida para valer, tem um poder, assim, gigantesco. Mais forte que montanhas. Uau! Mas ao mesmo tempo é sutil. Tão sutil quanto um suspiro de uma sombra. Poder e sutileza juntos. Poder e sutileza. E como isso aparece nas ações deles? O texto fala umas coisas meio radicais, né? Invocar deuses só para destruir depois, queimar mitos, usar máscaras e depois rir delas. Parece bem iconoclasta, né? Quase niilista à primeira vista. Mas tem um ponto aí que é fascinante. Qual? Não é um niilismo de vazio, entende? É mais uma dinâmica de criar o tempo todo justamente através da desconstrução. O texto fala que cada símbolo que eles desfaziam dava lugar a um novo. Só que esse novo era mais vibrante, mais delirante. Então não é só destruir por destruir. Não mesmo. É como aquela metáfora da serpente trocando de pele, sabe? Descarta a forma antiga para uma nova surgir, mais viva, mais adaptada. É dominar o símbolo, usar como ferramenta e não virar servo dele. Entendi. É um ciclo constante de renovação, então, para manter a energia fluindo sem deixar cristalizar em dogmas, em ídolos. Exatamente isso. E essa atitude, essa dinâmica, agrada ao portador da luz, porque ele vê a centelha dele acendendo 1000 mundos possíveis com isso. Cada libertação simbólica abre portas para novas realidades. Faz sentido. E o capítulo, então, define esses indivíduos como os fundadores, né? O primeiro corpo oculto dos magistas do caos. Isso. Define como criadores livres que usam os símbolos sem se prender a eles. Essa é a chave. A relação fluida, soberana com a forma. E o texto faz alguma ponte com os dias de hoje? Fala se essa linhagem continua? Faz sim. Conecta diretamente essa origem, que é meio mítica, com práticas mais modernas. Cita coisas como luciferianismo, magia do caos, gnosticismo. E qual seria o elo? O que une essas correntes, segundo o texto? Bom, para quem não conhece a fundo, o ponto comum na visão do texto seria essa busca pela liberdade radical da consciência, né? A vontade como motor principal, a experiência direta em vez da crença cega e essa manipulação consciente dos símbolos.
Bem diferente de só obedecer a estruturas religiosas ou mágicas mais rígidas, dogmáticas. Então o Mago do Caos não é só uma figura histórica, o lado mito. É mais um arquétipo, um potencial que existe. Perfeito. Um potencial presente. A mensagem final do capítulo reforça bem isso. Diz que onde existir a capacidade de rir da própria prisão, seja ela mental, emocional, o que for, Hum. onde o medo vira chama criativa e a dúvida virá asas para ir além, ali está o Mago do Caos. Não é um título, sabe? É mais uma expressão daquela centelha eterna do portador. Uma ideia bem forte para a gente pensar, né? Fica então a provocação. Como essa noção de ser fogo que se molda a si mesmo, essa liberdade que dissolve e recria formas o tempo todo, como isso pode, talvez, inspirar caminhos individuais, caminhos de autoconhecimento, de transformação, bem além de qualquer rótulo específico, né?